passageiros do mundo do sobrenatural. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo da playlist de simbologias e conspirações. Porém, antes de falar a respeito desse vídeo, convido a todos a darem uma passadinha aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal. O blog Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram @milas_freitas. Além disso, já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal de gameplays. Ou seja, se você gosta de games, vá lá, se inscreva e participe dos nossos jogos gravados em estreia. Então, pessoal, conforme eu lhes falei, hoje lhes trago mais um vídeo da playlist de simbologias e conspirações. Hoje traremos um tema de grande controvérsia e debate, ou seja, um experimento conduzido pela Marinha Americana para criar um navio invisível que não fosse detectado por minas magnéticas nem pelo radar. Conheça a história do Experimento Filadélfia. Quer saber mais a respeito? Aguarde após a intro do canal. Até já! O Experimento Filadélfia tem sido um assunto de longa controvérsia e debate. A base é que foi um experimento conduzido pela Marinha norte-americana para criar um navio que não pudesse ser detectado por minas magnéticas nem pelo radar. Em outras palavras, eles queriam tornar um navio invisível. O Experimento Filadélfia também foi associado a vários projetos de invisibilidade e experimentos de controle mental. Embora a verdade real por trás do experimento nunca possa ser realmente conhecida, contamos com as poucas informações que vazaram ou foram fornecidas por pessoas que afirmam ser testemunhas do projeto ou, de alguma forma, membros do próprio projeto. Bem, os supostos resultados desses experimentos são extremamente bizarros, mas uma série de coincidências e eventos que giraram em torno do experimento da Filadélfia deram a eles alguma credibilidade. Os resultados incluem coisas como os sussurros de homens congelando no tempo durante meses, homens viajando no tempo e até mesmo alguns dos homens ficando incrustados nas anteparas e no piso do navio. A ideia do experimento veio de investigações e experimentos de um grupo envolvendo Tesla para a possibilidade de invisibilidade por meio do uso da eletricidade. Os experimentos deram certo para pequenos objetos e por volta de 1939 foram apresentados ao governo. Os militares estavam particularmente interessados nisso, possivelmente devido ao fato de que havia uma guerra acontecendo na época e uma tecnologia como essa seria monumental. Em 1943, o governo decidiu realizar um teste em animais domésticos em um navio. Foi no USS Eldridge que os animais foram colocados em gaiolas de metal. O navio realmente ficou invisível, mas quando os animais foram observados novamente, vários deles apresentavam sinais de radiação e queimaduras, e vários também estavam desaparecidos. Eles decidiram que os humanos não deveriam ser testados, por enquanto. Apesar dessa decisão, em 12 de agosto do mesmo ano, o USS Eldridge, com tripulação humana em plena capacidade a bordo, passou por esse experimento. A tripulação não sabia que um experimento estava para acontecer. Os geradores ligaram, o interruptor foi acionado e o navio desapareceu
como era de se esperar. No entanto, a data de 12 de agosto é contestada, com alguns alegando que 28 de outubro de 1943 teria sido uma data mais precisa, porque, de acordo com o registro do Convés e o diário de guerra do Eldridge, ele não estava na Filadélfia naquela época. No entanto, os registros poderiam facilmente ter sido alterados por motivos de segurança nacional. Embora os registros afirmem que o navio havia desaparecido por alguns minutos, testemunhas afirmaram que ele havia desaparecido por pelo menos 4 horas e havia sido transportado através do espaço e do tempo. O que foi observado quando o navio voltou foi bastante perturbador. Quando voltou ao seu lugar original, havia uma névoa esverdeada no convés e ao redor do navio. Alguns marinheiros estavam em chamas, alguns ficaram loucos. Todos eles estavam doentes, alguns sofrendo de ataques cardíacos e outros simplesmente estavam mortos. O mais surpreendente de tudo era que alguns dos marinheiros haviam se tornado parte da própria estrutura do navio, preso às paredes ou ao convés do navio. Além disso, alguns dos homens estavam desaparecidos. Para onde então o navio foi? Só restaram especulações. Algumas testemunhas afirmaram que foi para o porto de Norfolk e outros dizem que foi para 40 anos no futuro e acabou em Montauk, Nova York. A Marinha, é claro, negou tudo e afirmou que os homens se perderam no mar. Existe até uma história elaborada que combina o experimento Filadélfia com o experimento Montauk, um loop temporal que liga os marinheiros do Eldridge a Montauk, Nova York, com um loop temporal até 1983. Conforme a história continua, os marinheiros enlouqueceram depois que o navio se materializou e foram a um bar. Eles contaram sua história à empregada do bar e aterrorizaram completamente. Um artigo de jornal foi escrito sobre a operação, mas nenhuma data foi nomeada. Então, o artigo não foi encontrado. A maioria dos membros da tripulação finalmente enlouqueceu, mas aqueles que mantiveram a sua sanidade passaram a enfrentar outras situações. Um homem sentou-se para jantar com sua esposa e filho, mas depois se levantou da mesa, atravessou a parede e nunca mais foi visto. Também foi dito que 2 outros marinheiros simplesmente desapareceram no ar e nunca mais foram vistos. Outro membro da tripulação desapareceu no meio de uma luta, surpreendendo seu oponente a ponto de chocá-lo. Todos os 3 incidentes teriam testemunhas. Outro efeito colateral foi os homens ficarem presos. Ficar preso consistia basicamente em ficar incapaz de se mover ou interagir com alguém por longos períodos de tempo. Os membros da tripulação chamaram esse fenômeno de Hell Incorporated. Outro nome para isso era congelar. Um congelamento comum duraria de alguns minutos a algumas horas e prejudicaria a pessoa psicologicamente, mas não causaria loucura. Um homem sairia do congelamento se os outros membros da tripulação colocassem as mãos sobre ele para dar-lhe força. Isso geralmente funcionava, exceto em um caso. 2 homens tentaram colocar as mãos sobre um membro da tripulação congelado e ele explodiu em chamas e ardeu por 18 dias. Os incêndios não puderam ser interrompidos, nem se espalharam para os locais próximos. Como se isso não bastasse, alguns dos homens começaram a entrar no Deep Freeze. Deep Freeze era algo semelhante a ficar preso, exceto que eles seriam visíveis apenas para os membros da tripulação. E eles estariam completamente cientes dos outros e de suas ações, mas eram incapazes de se comunicar com eles ou interagir. Dizia-se que levava apenas 2 dias para um homem enlouquecer no Deep Freeze. Também é dito que o primeiro Deep Freeze levou 6 meses.
e 5 milhões de dólares em pesquisas e equipamentos para ser corrigido. O homem que saiu do Deep Freeze após 6 meses ficou louco. Alguns atribuíram o desaparecimento ou congelamento de pessoas ao efeito Zeeman, ou seja, a propagação das linhas espectrais dos átomos sob a influência de um forte campo magnético. O resto dos marinheiros foi dispensado da marinha como mentalmente incapazes. Dois tripulantes estavam caminhando em um parque quando um homem de aparência abatida se aproximou deles. O homem contou a eles uma história fantástica sobre um experimento feito no qual a maior parte da tripulação morreu ou sofreu terríveis efeitos colaterais. Ele disse que o governo alegou que toda a tripulação estava louca, de modo que, quando se apresentassem, seriam meramente considerados um grupo de loucos que haviam apenas inventado uma história fantástica. Após a conversa, um membro da tripulação ficou convencido, enquanto o outro não. Por fim, o membro que havia sido convencido contactou o Dr. Jessup e contou-lhe a história. Embora essa fosse uma pista substancial, o Dr. Jessup não estava indo muito longe e descobriu que sua reputação na comunidade científica estava piorando. Enfrentando todas as probabilidades, o Dr. Jessup acabou cometendo suicídio em 20 de abril de 1959, acreditando que, abre aspas, outra existência do universo é melhor do que este mundo miserável, fecha aspas. Alguns acreditam que o seu suicídio foi, na verdade, um assassinato por agências governamentais para manter o experimento em segredo. Será que teria sido isso? Infelizmente, o Dr. Jessup, uma pista importante no quebra-cabeças, apareceu logo após a sua morte. Essa pista é um homem chamado Alfred D. Bielek. A história de Bielek é ainda mais bizarra do que a de Allende. Ele afirma que foi transportado no tempo para o futuro e que no futuro sofreu uma lavagem cerebral pela Marinha. Essa lavagem cerebral o levou a acreditar que o seu nome era Alfred Bielek, ao invés de seu nome verdadeiro, Edward Cameron. Ao descobrir sua verdadeira identidade, ele rastreou seu irmão, que também havia participado do experimento. Bielek afirma que seu irmão viajou no tempo até 1983 e perdeu o seu bloqueio de tempo. Como resultado, seu irmão envelheceu 1 ano a cada hora e acabou morrendo. Bielek então afirma que seu irmão renasceu. Desnecessário dizer que apenas um pequeno grupo de pessoas acreditou em Bielek. E quase todos pensam que suas histórias são baseadas em alguma verdade, mas ele está exagerando a verdade por motivos pessoais. Essa opinião popular parece ser reforçada quando Bielek começa a se lembrar das coisas somente após ter visto o filme The Philadelphia Experiment, ou seja, o experimento Filadélfia. Bielek tem um PhD em física, então ele tem certa experiência técnica. Ele também é engenheiro elétrico, aposentado com 30 anos de experiência. Por causa de sua inteligência e habilidade óbvias, ele não pode ser totalmente desconsiderado. Bielek afirmou que a tecnologia usada no experimento Filadélfia nos foi dada por alienígenas. No entanto, o transistor de germânio, que foi o que Bielek diz ter sido usado, foi inventado por Thomas Henry Murray. Bielek também afirmou que o Dr. Albert Einstein, o Dr. John von Neumann e o Dr. Nikola Tesla estavam envolvidos no projeto. Alguma controvérsia surgiu quanto à participação de Tesla, porque ele morreu na cidade de Nova York em 7 de janeiro de 1943, o que foi um período de apenas 2 meses após a realização do projeto. Einstein, por outro lado, sugeriu um projeto como este à Marinha em várias ocasiões. Por causa disso, ele provavelmente estava envolvido no projeto. Quanto a von Neumann, não há evidências para refutar ou promover sua participação ativa no assunto. Há evidências que apoiam o fato de que, mais tarde, ele continuou o experimento em um momento diferente. O princípio por trás do experimento Filadélfia foi a teoria do campo unificado.
Essa teoria afirma que a gravidade e o magnetismo, eles estão conectados, assim como a massa e a energia estão conectadas pela fórmula E igual a mc2. Einstein nunca resolveu a teoria do campo unificado, mas a própria natureza do experimento Filadélfia sugere o contrário. É provável que essa teoria tenha se tornado um segredo do governo, porque é capaz de fazer muitas coisas, possivelmente até viagens espaciais sem a ajuda de foguetes. Em uma busca por dados técnicos reais sobre o experimento, poucas informações podem ser encontradas que não sejam contaminadas com dúvidas e especulações. O projeto básico tem duas grandes bobinas de Tesla, eletroímãs, colocadas uma em cada casco do navio. As bobinas são ligadas em uma sequência especial e sua força magnética é tão poderosa que deforma a própria gravidade. Bielek também diz que no dia 12 de agosto, a cada 20 anos, o campo magnético da Terra atinge um pico e permite a sincronização entre as bobinas de Tesla. O oscilador que Bielek afirma ter acionado as bobinas em um padrão especial se parece mais como uma unidade de refrigeração de cozinha de campo de exército do que qualquer outra coisa. Muitos acreditam que é exatamente isso, e a história de Bielek é apenas uma farsa. Bielek deu-lhe um nome técnico, o gerador de referência de tempo zero. Os osciladores sincronizariam com um ângulo de fase ajustável e criariam uma onda do tipo Scalar. Vários cientistas hoje atacam o testemunho de Bielek sobre isso, pois acreditam que uma onda vetorial teria sido mais eficiente e provável. Bielek também não deixa claro se a potência utilizada é AC ou DC, pulsada ou rotativa, e quais são as frequências de micro-ondas e radar. Em outras palavras, Bielek quase não fornece informações técnicas precisas que possam ser usadas. Rick Anderson, entretanto, pode lançar alguma luz sobre o assunto. Ele afirma que 4 transmissores de RF foram escalonados para produzir um campo rotativo. Esse campo ele foi pulsado em um ciclo de trabalho de 10%. Em vez de 2 bobinas, ele diz que são 4 bobinas que foram colocadas no convés do navio e seriam acionadas por 2 geradores que pulsavam no sentido anti-horário. Anderson afirma que as bobinas Tesla usavam um total de 7.500 pés, ou 1,42 milhas de fio magnético. Por causa dessa enorme quantidade, ninguém realizou o experimento em particular. O fio ficaria muito caro e também tem que ser enrolado de forma especial. Outros cientistas acreditam que a ressonância magnética nuclear e a ciência do experimento Filadélfia estariam conectadas. A ressonância magnética nuclear, ela também é conhecida como imagem de ressonância magnética ou MRI. Ainda outro cientista chamado Alexander S. Fraser acredita que todos estão errados sobre as qualidades eletromagnéticas do experimento. Ele acredita que isso nunca foi feito com eletromagnetismo, mas com campos térmicos. Esse campo térmico ele pode ter causado o efeito de miragem óptica, relatado por várias testemunhas. Fraser disse que a lente havia falado de um campo abrasador, fogo e oscilação óptica, todos produtos de um campo térmico. Quanto à parte sobre o Eldridge desaparecer bem na frente de seus olhos, certas condições climáticas no oceano podem causar o desaparecimento de ilhas também. Essas condições climáticas estavam ocorrendo no dia do experimento. Ainda outro cientista acredita que ondas sônicas e ultrassônicas foram usadas. As ondas sônicas elas podem ter sido usadas para criar um cobertor de ar ao redor do navio, o que é consistente com os relatórios. Houve muitos experimentos feitos na década de 1940 com ondas ultrassônicas de alta potência, o que indica uma alta probabilidade de o experimento Filadélfia ser um deles. Campos sônicos fortes são conhecidos por terem efeitos colaterais ruins em humanos, o que também é consistente com os relatos. A névoa verde que estava presumivelmente ao redor do navio foi causada por excitar a água do mar circundante com ultrassônicos poderosos, sonoluminescência e fenômenos relacionados. O campo ultrassônico teria feito a tripulação desmaiar e fazer a viagem da Filadélfia a Norfolk
parecer durar apenas alguns minutos. Desnecessário dizer que os aspectos técnicos do experimento da Filadélfia são um assunto de debate acalorado entre os cientistas e ninguém parece ser capaz de fornecer qualquer evidência sólida. Como Rick Anderson apropriadamente coloca, abre aspas, um especialista em eletrônica sabe que, sem uma teoria detalhada e abrangente por trás da configuração de bancada, ele não saberá como configurar tensões e correntes, níveis de potência, frequências, formas de onda, larguras de pulso ou ciclos de trabalho. Se houver uma chance de um circuito não funcionar, a lei de Murphy dita que não vai funcionar com mais frequência. Fecha aspas. Se os aspectos técnicos do experimento são vagos e controversos, os resultados do experimento são igualmente nebulosos. Um fato com o qual todos parecem concordar é que um campo foi estendido por muitos metros, talvez até 100, fora do navio e na água. Tudo dentro dessa esfera tinha uma forma vaga e a única forma visível era o casco do Eldridge na água. Esse campo parecia ter uma cor esverdeada e estava enevoado. Outro fato que todos concordam foi de que o Eldridge não funcionou adequadamente após o experimento e se tornou uma fonte de problemas. Então, pessoal, você já tinha escutado falar, deixa eu pegar aqui a minha pequena que estava aqui no meu colo todo esse tempo, olha aqui minha menina. Então, pessoal, você já tinha escutado falar a respeito do experimento Filadélfia? Eu já tinha escutado falar a respeito. E como nós vimos, existem muitas controvérsias, tanto no dia que aconteceu, quanto o fato se realmente aconteceu ou não, e se aconteceu, de que forma foi feito. Existe muita controvérsia a respeito. Eles citaram aí o filme, né, o Projeto Filadélfia. Não me recordo de ter assistido a esse filme, vou até procurar para saber mais a respeito, parece bastante interessante. E aí, o que vocês acham? Teria realmente esse projeto acontecido? Será que seria só mais uma teoria da conspiração? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, se vocês já conheciam essa história, qual a opinião de vocês a respeito, se aconteceu, se não aconteceu, se é mais uma teoria da conspiração, se não é. Deixa aqui nos comentários que eu vou querer saber. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se vocês gostaram, ó, dê um like. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal, você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além desse vídeo da playlist de simbologias e conspirações, há uma playlist de lendas, mistérios, ufologia, lado sombrio dos games e muitas outras. E há duas playlists em que há a participação de vocês, a participação dos inscritos. Uma de experiência sobrenatural e outra de foto ou fotografia fantasma. Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição, e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural. Ou então você pode encaminhar via áudio no WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo e na descrição. Apenas peço que se identifique e diga sua localidade para que eu entre em contato. E se você tem uma foto, fotografia fantasma, ufológica inexplicável e também queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição, e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto foto ou fotografia fantasma, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo de simbologias e conspirações aqui no canal. Beijo, tchau!